Algumas atrocidades particulares da Inquisição reveladas por um acontecimento singular. Quando, no início do século XVII, a coroa espanhola foi disputada por dois príncipes, ambos candidatos à ascensão, a França abraçou a causa de um deles, enquanto a Inglaterra a de outro. O Duque de Berwick, filho legítimo de James II, que abdicou da coroa da Inglaterra, comandava as forças francesas e espanholas e derrotou a Inglaterra na célebre Batalha de Almansa. O exército, na época, foi dividido em duas partes, uma formada por espanhóis e franceses, liderada pelo Duque de Berwick, que avançou em direção à Catalunha, a outra formada somente por tropas francesas, comandadas pelo Duque de Orleans, que seguiu em busca de conquistar Aragão. Quando as tropas se aproximaram da cidade de Aragão, os magistrados se achegaram para oferecer as chaves ao Duque de Orleans. Contudo, este lhe disse, cheio de soberba, que eram rebeldes, portanto não aceitaria as chaves, pois tinha ordens para entrar na cidade por uma brecha. Assim, o duque abriu uma brecha nos muros com seu canhão e então entrou na cidade por meio dela, junto a todo o seu exército. Quando terminou de fazer as organizações necessárias na cidade, partiu a fim de subjugar outros lugares, deixando uma forte guarnição para intimá-la e defendê-la sob o comando de seu tenente, general, senhor de Legal, que, embora criado no catolicismo romano, era totalmente livre de superstições. Tinha em si grandes talentos, além de extrema bravura. Era um oficial habilidoso e um brilhante cavalheiro. Antes de partir, o duque havia ordenado que pesados impostos fossem cobrados da cidade, segundo as seguintes diretrizes. Os magistrados e os cidadãos mais importantes deveriam pagar 1.000 coroas por mês para a mesa do duque. Cada casa deveria pagar uma pistola, o que resultaria mensalmente em um montante de 18.000 pistolas. Cada convento e monastério deveria pagar uma doação proporcional às suas riquezas e rendas. As duas últimas contribuições seriam direcionadas para a manutenção do exército. O dinheiro cobrado dos magistrados, dos cidadãos importantes e das casas foi pago no mesmo instante em que foi exigido. Contudo, quando se aplicaram à cobrança dos conventos e monastérios, descobriram que os eclesiásticos não estavam tão dispostos quanto as pessoas a renunciar ao próprio dinheiro. As contribuições exigidas ao clero eram: o colégio dos jesuítas deveria pagar 2.000 pistolas, os carmelitas 1.000, os agostinianos 1.000, os dominicanos 1.000. O senhor de Legal enviou aos jesuítas uma ordem peremptória para que pagassem imediatamente o tributo. O superior dos jesuítas, em resposta, alegou ser contra todas as imunidades eclesiásticas que o clero pagasse algo ao exército e que não conhecia nenhum argumento que autorizasse tal procedimento. O senhor de Legal, então, enviou 4 companhias de dragões para se alojarem no colégio, levando a sarcástica mensagem: para convencê-los da necessidade de pagar os tributos, enviei 4 argumentos substanciais ao colégio, tirados do sistema da tática militar. Portanto, espero que não sejam necessárias outras advertências para direcionar vossa conduta. A atitude deixou os jesuítas perplexos. Então, enviaram um mensageiro à corte, ao confessor do rei, que pertencia à mesma ordem. No entanto, os dragões foram muito mais rápidos em saquear e causar estragos
do que o mensageiro em sua jornada. Ao verem tudo ser destruído e levado às ruínas, os jesuítas acharam adequado resolver o assunto amigavelmente e pagaram sua contribuição, sob a condição de que lhes fosse devolvido seu mensageiro. Alarmados com o que acontecera aos jesuítas, os carmelitas e agostinianos agiram com prudência e contribuíram, dessa forma, escapando dos argumentos militares e de aprender sobre tática com os dragões. Contudo, os dominicanos, todos familiares ou agentes dependentes da Inquisição, imaginaram que a própria situação lhes serviria de proteção. Estavam enganados. O senhor Delegal não temia, nem tampouco respeitava a Inquisição. O superintendente dos dominicanos enviou ao comandante militar uma mensagem, dizendo que sua ordem era pobre e não dispunha de dinheiro algum para pagar os donativos, afirmando que toda a riqueza dos dominicanos consiste apenas nas imagens de prata dos apóstolos e santos, em tamanho real, situadas em nossa igreja, de modo que seria considerado um sacrilégio removê-las. Essa insinuação pretendia assustar o comandante francês, que os inquisidores supunham não ter a audácia de ser tão profano a ponto de desejar posse de preciosos ídolos. Ele, porém, lhes respondeu dizendo que as imagens de prata substituiriam perfeitamente o dinheiro e serviriam com mais utilidade em sua posse do que em posse dos dominicanos, dizendo: enquanto vós as possuís, como agora, elas permanecem paradas em nichos, inúteis e estáticas, sem nenhum proveito à humanidade, ou mesmo a vós. Contudo, quando vierem a estar sob minha posse, hão de ser úteis. Eu as colocarei em movimento, pois pretendo transformá-las em moedas, de modo que viajarão como os apóstolos, trarão benefícios a vários lugares e circularão a serviço universal da humanidade. Os inquisidores ficaram atônitos diante do tratamento que nunca esperavam receber, mesmo vindo de representantes da coroa. Portanto, os dominicanos decidiram entregar suas preciosas imagens em uma procissão solene, a fim de suscitar uma insurreição no meio do povo. Os frades dominicanos receberam a ordem de marchar até a casa do senhor Delegal, com os apóstolos e santos de prata, e o fizeram de forma lúgubre, com círios acesos, clamando amargamente pelo caminho. Heresia, heresia. Ao tomar conhecimento dos procedimentos, o senhor Delegal ordenou que 4 companhias de granadeiros se alinhassem na rua que levava à sua casa. Cada um deles recebeu a ordem de segurar em uma mão um mosquete carregado e um círio aceso na outra. Assim as tropas poderiam repelir força com força ou dar honras à solene farsa. Os frades fizeram tudo ao seu alcance para levantar tumulto, mas o povo comum tinha muito medo das tropas armadas para obedecer a eles. As imagens de prata foram, portanto, necessariamente entregues ao senhor Delegal, que as enviou à Casa da Moeda para que fossem imediatamente fundidas. Com a falha do projeto de criar uma insurreição, os inquisidores decidiram excomungar o senhor Delegal, a não ser que libertasse os preciosos santos de prata de seu encarceramento na Casa da Moeda, antes que os derretessem ou mutilassem. O comandante francês se recusou a libertar as imagens, antes disse que elas haveriam de viajar e fazer o bem. Diante da resposta, os inquisidores prepararam o documento de excomunhão e ordenaram que seu secretário fosse até o senhor Delegal e o lesse em sua presença. O secretário se dirigiu ao receptor da mensagem como lhe fora solicitado e leu a excomunhão, deliberada e claramente. O comandante francês o ouviu com paciência e com educação. Disse ao secretário que responderia a mensagem no dia seguinte.
Quando o secretário da Inquisição se retirou, o senhor delegado ordenou que seu próprio secretário preparasse um documento de excomunhão, exatamente como que ele havia sido enviado pela Inquisição. Contudo, substituiu o próprio nome pelo nome dos inquisidores. Na manhã seguinte, mandou que 4 regimentos armados acompanhassem seu secretário e agisse como ele lhes instruiria. O secretário foi até a Inquisição e insistiu em entrar. Após muitas discussões, permitiram-lhe a entrada. No instante em que se pôs diante deles, leu em alta voz a excomunhão enviada pelo senhor delegado contra os inquisidores, que, por sua vez, a ouviram com grande assombro, pois nunca haviam encontrado um indivíduo que ousasse se comportar com tamanha audácia. Clamaram em alta voz, acusando o delegado de ser herege, dizendo: esse foi um reverentíssimo insulto à fé católica. E para surpreendê-los ainda mais, o secretário francês lhes solicitou que deixassem suas atuais acomodações, pois o comandante francês desejava alojar suas tropas na Inquisição, uma vez que era o lugar mais confortável em toda a cidade. Os inquisidores lançaram altas exclamações quando o secretário os colocou sob forte guarda e os enviou ao lugar que o senhor delegado lhes reservara. Ao se aperceberem do desenrolar da situação, os inquisidores imploraram que os deixassem buscar seus pertences, o que lhes foi concedido. Imediatamente se dirigiram a Madrid, onde se queixaram com grande amargor ao rei. O monarca, porém, disse que não podia dar-lhes reparação alguma, pois as injúrias que haviam recebido eram de seu avô, o rei das tropas francesas, de cuja ajuda necessitava para se estabelecer com firmeza em seu reino. Fossem minhas próprias tropas, as teria punido, mas na situação em que nos encontramos, não posso fingir exercer autoridade alguma. Enquanto isso, o secretário do senhor delegado abria todas as portas da Inquisição e libertava os prisioneiros, um total de 400 deles, entre os quais havia 60 belas jovens que pareciam pertencer ao harém dos 3 principais inquisidores. A revelação que expôs a atrocidade dos inquisidores alarmou o arcebispo sobremaneira, que pediu que o senhor delegado enviasse as mulheres para seu palácio a fim de tratá-las com o devido cuidado. Imediatamente publicou uma censura eclesiástica contra todos os que ridicularizassem ou acusassem o santo ofício da Inquisição. O comandante francês mandou uma mensagem ao arcebispo, dizendo que os prisioneiros haviam fugido ou foram tão bem escondidos pelos amigos ou mesmo por seus próprios oficiais que se fazia impossível encarcerá-los outra vez. Portanto, havendo a Inquisição cometido tamanhas atrocidades, deveria agora suportar a exposição delas. Alguns hão de sugerir o quão estranho é que representantes da coroa e nobres eminentes não tenham tentado reprimir o poder da Inquisição e reduzir a autoridade daqueles tiranos eclesiásticos, de cujos dentes cruéis não estavam seguras suas famílias, nem eles mesmos. Contudo, por surpreendente que pareça, a superstição sempre superou o senso comum e a tradição a razão. Fato é que um príncipe tentou abolir a Inquisição, mas perdeu sua vida antes de tornar-se rei e, consequentemente, deter o poder de fazê-lo, pois a própria insinuação de seu desígnio lhe causou a destruição. Esse era o amigável Dom Carlos, filho de Felipe II, rei da Espanha e neto do célebre imperador Carlos V. Dom Carlos possuía todas as virtudes de seu avô, mas nenhum dos maus atributos de seu pai. Era um príncipe de grande vivacidade, admirável erudição e amabilíssima disposição. Dispunha de bom senso suficiente para enxergar os erros do papismo e detestar o próprio nome da Inquisição. Censurava publicamente a instituição, ridicularizava a piedade afetada dos inquisidores. Fez tudo o que pôde para expor seus atrozes feitos e até mesmo declarou que, se viesse a tornar-se rei, aboliria a Inquisição e exterminaria seus agentes.
Tais coisas foram suficientes para suscitar a ira dos inquisidores para com o príncipe. Desse modo, inclinaram suas mentes à vingança e decidiram destruí-lo. Os inquisidores recrutaram todos os seus agentes e emissários para espalhar as insinuações mais ardilosas contra o príncipe. Por fim, suscitaram um espírito de tamanha insatisfação entre o povo que o rei se viu no dever de retirar Dom Carlos da corte. Não contentes, perseguiram até mesmo seus amigos e, da mesma forma, obrigaram o rei a exilar Dom João, duque da Áustria, seu próprio irmão, tio do príncipe, além do príncipe de Parma, sobrinho do rei, primo do príncipe, pois todos bem sabiam que ambos, o duque da Áustria e o príncipe de Parma, eram sincera e inviolavelmente apegados a Dom Carlos. Alguns anos mais tarde, o príncipe demonstrou grande benevolência para com os protestantes nos Países Baixos, o que causou barulhenta manifestação da Inquisição contra ele, declarando que, como as pessoas em questão eram hereges, o próprio príncipe haveria também de ser um herege por aprová-las. Em suma, ganharam tanta influência sobre a mente do rei, absoluto escravo da superstição, que, por perturbador que pareça, ele sacrificou os sentimentos naturais pela força do fanatismo e, por medo de sofrer a ira da Inquisição, abriu mão do próprio filho, a quem ele mesmo sentenciou à morte. O príncipe, de fato, tinha o que se chama de indulgência, ou seja, podia escolher a forma como morreria. À moda romana, o infeliz jovem herói escolheu a sangria e o banho quente. Quando as veias de seus braços e pernas foram abertas, expirou pouco a pouco, martirizado pela maldade dos inquisidores e pelo estúpido fanatismo de seu pai. A perseguição de Dr. Egídio. Dr. Egídio foi educado na Universidade de Alcalá, onde obteve diversos diplomas, aplicando-se especialmente ao estudo das escrituras sagradas e da teologia escolástica. Quando o professor de teologia faleceu, Dr. Egídio foi escolhido para tomar o posto e trabalhou tão satisfatoriamente que sua reputação, devido à tamanha erudição e piedade, circulou por toda a Europa. Egídio, porém, tinha inimigos. Estes queixaram-se dele para os inquisidores, que lhe encaminharam uma convocação. Quando ele apareceu para a reunião, foi lançado em uma masmorra. A maior parte dos membros da Catedral de Sevilha, bem como muitos membros da Diocese de Dortóis, tinham grande estima pelas doutrinas de Egídio, pois achavam-nas perfeitamente alinhadas à verdadeira religião. Portanto, suplicaram ao imperador em seu favor. Embora o monarca houvesse sido educado no catolicismo romano, era muito sensato para ser um fanático e por isso enviou uma ordem imediata para que fosse libertado. Logo depois, visitou a igreja de Valladolid e fez tudo o que pôde para promover a causa da religião. Ao voltar para casa, imediatamente adoeceu e veio a falecer em avançada idade. Desapontados por não haverem satisfeito sua maldade enquanto Egídio vivia, os inquisidores decidiram, já que o imperador se ocupava com uma expedição militar, vingar-se dele depois de morto. Então, logo após sua morte, iniciaram um processo legal, ordenaram que seus restos fossem desenterrados do túmulo e o condenaram a ser queimado. Assim foi feito. A perseguição do Dr. Constantino. Dr. Constantino, um amigo íntimo do antes mencionado Dr. Egídio, era um homem de habilidades naturais incomuns e profunda erudição. Conhecedor de várias línguas modernas, tinha por familiar o latim, o grego e o hebraico, além de conhecer perfeitamente as ciências chamadas abstratas e as artes enquadradas na denominação da literatura amena. Sua eloquência o tornava agradável, a sensatez de suas doutrinas, um profícuo pregador. Era tão estimado que nunca pregou para grupos menores que uma multidão. Teve muitas oportunidades de ascender na igreja,
mas jamais se aproveitara. Se lhe ofereciam uma renda mais alta do que estava acostumada a receber, recusava dizendo: "Estou contente com o que tenho". Com frequência pregava com tanta intensidade contra a simonia que muitos de seus superiores, não tão cuidadosos com a questão, se ressentiam de suas doutrinas. Ao afirmar-se por completo no protestantismo por meio de Dr. Egídio, pregou com ousadia somente as doutrinas alinhadas à pureza do Evangelho, incontaminada pelos erros diversas vezes cometidos dentro da Igreja romana. Por essas razões, ganhou muitos inimigos entre os católicos romanos, alguns dos quais estavam determinados a destruí-lo. Um valoroso cavaleiro chamado Escobaria, ao fundar uma escola de teologia, escolheu o Dr. Constantino como professor. Ele imediatamente aceitou a tarefa e deu palestras, dividida em partes, sobre provérbios, eclesiásticos e cânticos. Havia iniciado uma exposição do livro de Jó, quando foi preso pelos inquisidores. Ao ser levado para passar pelo exame, respondeu com muito cuidado que não encontrariam nenhuma evidência explícita contra ele, mas continuou em dúvida acerca de como proceder, quando, então, as circunstâncias o levaram a decidir. Dr. Constantino havia deixado muitos livros com uma mulher chamada Isabela Martim, os quais lhe eram muito caros, embora soubesse que seriam censuráveis aos olhos da Inquisição. Quando essa mulher recebeu a acusação de ser protestante, foi presa e, após um curto processo, seus bens foram confiscados. Antes, porém, de os oficiais se dirigirem à sua casa, o filho da mulher havia removido baús cheios de artigos valiosíssimos, entre estes os livros de Dr. Constantino. Um servo traidor contou o ocorrido aos inquisidores e um oficial foi enviado até o filho para exigir a entrega dos baús. O filho, supondo que o oficial viera somente pelos livros de Constantino, disse: "Sei por que viestes até aqui. Vos entregarei imediatamente o que viestes buscar." Então, entregou os livros e papéis de Dr. Constantino, enquanto o oficial demonstrava estar surpreso ao encontrar o que não procurava. Contudo, disse ao jovem que estava satisfeito com a revelação dos livros e papéis, mas que a finalidade de sua visita era levá-lo consigo, bem como os bens que havia desviado dos inquisidores. O rapaz obedeceu às ordens, pois sabia que em vão seria reclamar ou resistir, portanto submeteu-se em silêncio ao seu destino. Com os livros e escritos de Constantino nas mãos dos inquisidores, havia agora evidências suficientes para acusá-lo. Quando foi levado para passar pelo segundo exame, apresentaram-lhe um de seus escritos e lhe perguntaram se conhecia de quem era aquela caligrafia. Ao perceber que era sua própria, confessou ter escrito o papel e justificou a doutrina nele contida, dizendo: "Não me apartei da verdade do Evangelho neste documento, nem em nenhum outro que tenha escrito, mas sempre tive em vista os puros preceitos de Cristo, como ele os entregou à humanidade." Após mais de 2 anos encarcerado, o Dr. Constantino foi acometido de uma enfermidade que causou uma hemorragia, colocando enfim em suas misérias neste mundo. O processo, porém, permaneceu em curso contra seu corpo, que, mediante seu auto da fé, foi queimado publicamente. A vida de William Gardiner. William Gardiner nasceu em Bristol, recebeu uma educação razoável e, na idade adequada, foi entregue aos cuidados de um mercador chamado Paget. Aos 26 anos de idade, foi enviado a Lisboa por seu mestre para trabalhar como procurador. Lá aplicou-se ao estudo da língua portuguesa e administrou seu negócio com eficiência e diligência, comportando-se com cativante amabilidade para com todos, mesmo aqueles que pouco conhecia. Mantinha amizade com alguns poucos que sabia serem zelosos protestantes e, ao mesmo tempo, evitava ao máximo ofender qualquer católico romano. Contudo, jamais havia frequentado qualquer igreja papista. Preparada a reunião entre o filho do rei de Portugal e a infanta de Espanha,
No dia do casamento, o noivo, a noiva e toda a corte se dirigiram à catedral, junto a multidões de pessoas de todas as classes, entre as quais estava William Gardiner, que acompanhou toda a cerimônia e se chocou muito diante das superstições que testemunhou. A adoração errônea com seus olhos contemplaram não lhe saía da mente. Entristeceu-se ao ver o país inteiro chafurdar em tamanha idolatria, quando a verdade do Evangelho era tão fácil de ser alcançada. Portanto, determinou-se a cumprir um imprudente, embora louvável desígnio: fazer uma reforma em Portugal ou morrer tentando. Decidiu sacrificar sua prudência em favor de seu zelo, ainda que se tornasse um Marte ao fazê-lo. Com essa finalidade, resolveu todos os seus assuntos mundanos, quitou as dívidas, fechou seus livros e entregou as mercadorias. No domingo seguinte, dirigiu-se outra vez à catedral, com o Novo Testamento em mãos, e colocou-se junto ao altar. O rei e a corte logo apareceram e um cardeal iniciou a missa. Quando então Gardiner viu os fiéis adorarem a hóstia, não pôde evitar lançar-se em direção ao cardeal, arrancou dele a hóstia e a pisoteou. A ação surpreendeu toda a congregação. Um dos membros, puxando uma adaga, feriu-lhe o ombro e, repetindo o golpe, o teria matado, não fosse a interrupção do rei que o chamou a conter-se. Ao ser levado diante do rei, o monarca lhe perguntou onde nascera, ao que Gardiner respondeu: sou inglês de nascimento, protestante de religião e comerciante de ocupação. O que fiz não foi por desprezo à vossa majestade real, pois Deus não se agradaria disso, mas por sincera indignação ao testemunhar aqui a prática de superstições ridículas e idolatrias repugnantes. O rei, considerando que ele tivesse sido estimulado por outra pessoa a agir como fizera, exigiu saber quem era o seu instigador, ao que respondeu: somente minha própria consciência. Não arriscaria fazer o que fiz por qualquer homem vivo, antes devo este e todos os outros serviços a Deus. Gardiner foi enviado à prisão e uma ordem geral foi emitida para prender todos os ingleses em Lisboa. A ordem foi majoritariamente executada. Alguns poucos lhe escaparam, e muitos inocentes foram torturados a fim de confessarem tudo o que soubessem acerca da questão. Um homem que residia na mesma casa em que morava Gardiner foi tratado com incomparável barbárie, para que confessasse algo que esclarecesse o caso. O próprio Gardiner foi, então, atormentado de maneira mais excruciante. Contudo, em meio a todos os seus tormentos, gloriou-se na obra que executara. Ao sentenciá-lo à morte, acenderam uma grande fogueira junto a uma plataforma. Por meio de roldanas, Gardiner foi erguido até a plataforma e deixado perto do fogo, mas não tão perto a ponto de tocá-lo, pois o assaram lentamente. No entanto, ele suportou com paciência todo o sofrimento e, cheio de alegria, entregou sua alma ao Senhor. Algumas das faíscas que consumiram Gardiner foram espalhadas pelo vento em direção ao porto, queimaram um dos navios de guerra do rei e causaram outros danos consideráveis. Os ingleses presos nessa ocasião foram, logo após a morte de Gardiner, todos libertos, exceto o homem que vivia em sua casa, que permaneceu detido por mais 2 anos até que pudesse obter sua liberdade. Um relato da vida e dos sofrimentos do Sr. William Lithgow, um escocês. Descendente de boa família, o nobre cavalheiro, que possuía natural disposição para viajar, percorreu ainda muito jovem as ilhas do norte e do oeste. Depois visitou a França, a Alemanha, a Suíça e a Espanha. Partiu em suas viagens no mês de março de 1609. Seu primeiro destino foi Paris, onde permaneceu certo tempo.
Então prosseguiu viagem dirigindo-se para a Alemanha e outros lugares, até finalmente chegar a Málaga, na Espanha, cenário de todos os seus infortúnios. Durante sua estada, negociou com o capitão de um barco francês uma passagem para Alexandria, mas foi impedido de viajar pelas seguintes circunstâncias. Na noite de 17 de outubro de 1620, a frota inglesa, em busca de piratas argelinos, ancorou em Málaga, o que muito consternou as pessoas da cidade por pensarem que os visitantes eram turcos. No entanto, pela manhã, após esclarecida a situação, o governador de Málaga, notando a cruz da Inglaterra nas bandeiras, embarcou no navio do senhor Robert Mansell, comandante daquela expedição, e após passar certo tempo com eles, retornou e acalmou o povo. No dia seguinte, muitas pessoas a bordo da frota desembarcaram, entre eles vários bons conhecidos do senhor Lithgow, que, após trocas recíprocas de cumprimentos, passou alguns dias junto a eles, festejando e se divertindo pela cidade. Então convidaram o senhor Lithgow para embarcar, a fim de cumprimentar o almirante. Ele, por sua vez, aceitou o convite. Foi gentilmente recebido pelo comandante e permaneceu no navio até o dia seguinte, quando a frota partiria. O almirante, de pronto, o teria levado consigo para a Argélia. Contudo, com a passagem comprada para Alexandria, a sua bagagem ainda na cidade, ele não pôde aceitar a oferta. Assim que o senhor Lithgow chegou à praia, seguiu em direção ao seu alojamento por um caminho particular. Embarcaria na mesma noite para Alexandria. Quando, ao passar por uma rua estreita e deserta, de repente se viu cercado por 9 sargentos, ou oficiais, que lançaram sobre ele uma capa preta e o conduziram à força à casa do governador. Depois de algum tempo, o governador apareceu. Ao vê-lo, Lithgow implorou sinceramente que pudesse ser informado acerca da causa de tão violento tratamento. O governador, por sua vez, respondeu apenas acenando com a cabeça e ordenou que o prisioneiro fosse vigiado rigorosamente até que ele, o governador, retornasse de suas devoções. Além disso, instruiu que o capitão da cidade, o alcaide e o tabelião da cidade fossem convocados a comparecer ao exame do prisioneiro e que tudo fosse feito com o máximo sigilo, para impedir que os planos chegassem aos ouvidos dos comerciantes ingleses que residiam na cidade. As ordens foram estritamente cumpridas, e quando o governador retornou, sentou-se junto aos oficiais, e então o senhor Lithgow foi levado diante deles para ser examinado. O governador iniciou o processo fazendo diversas perguntas, a saber, de que país ele era, para onde estava indo e há quanto tempo estava na Espanha. O prisioneiro, depois de responder a essas e outras perguntas, foi conduzido a um cubículo, onde, pouco depois, foi visitado pelo capitão da cidade, que lhe perguntou se já havia estado em Sevilha, ou passado por lá nos últimos tempos. Deu-lhes leves palmadas nas bochechas, com ar de amizade, e implorou que dissesse a verdade, dizendo: vosso próprio semelhante mostra que há algo oculto em vossa mente, e a prudência o levará a revelá-lo. No entanto, ao perceber-se incapaz de extorquir qualquer informação do prisioneiro, deixou-o e relatou o ocorrido ao governador e aos outros oficiais. Diante disso, o senhor Lithgow foi novamente levado diante deles. Uma acusação geral foi lançada contra ele e foi obrigado a jurar que daria respostas verdadeiras às perguntas que lhe seriam feitas. O governador se pôs a perguntar a respeito do comandante inglês e dos motivos do prisioneiro para recusar um convite seu para descer à costa. Exigiu-lhe, da mesma forma, a revelação dos nomes dos capitães ingleses na frota e o que sabia sobre o embarque ou sobre preparação para ele antes de sua partida da Inglaterra. As respostas dadas às várias perguntas feitas foram documentadas pelo tabelião. Os ouvintes, porém, pareceram surpresos quando o prisioneiro negou saber qualquer coisa sobre a montagem da frota, em especial o governador, que o acusou de mentir, ser um traidor
e espião, que viera diretamente da Inglaterra para favorecer e auxiliar os desígnios projetados contra a Espanha. Tendo se estabelecido há 9 meses em Sevilha, com esse propósito, procurando saber em quanto tempo a marinha espanhola chegaria das Índias. Protestaram contra sua familiaridade com os oficiais da frota e muitos outros cavaleiros ingleses, com os quais, disseram, demonstrara civilidades incomuns, todas cuidadosamente observadas. Além de documentar todo o ocorrido, a fim de colocar a verdade acima de qualquer suspeita, disseram que ele vinha de um conselho de guerra realizado naquela manhã, a bordo do navio do almirante, para executar as ordens que lhe foram atribuídas. Também o acusaram de ser cúmplice no incêndio da ilha de São Tomás, nas Índias Ocidentais. Disseram, por isso, não se pode dar crédito ao que dizem ou juram esses luteranos e filhos do diabo. Sr. Luttigol, em vão, se esforçou para objetar a todas as acusações colocadas contra ele, nas quais criam os afetados juízes. Implorou por permissão para que lhe enviasse a bolsa em que estavam seus papéis, a fim de que pudesse mostrá-los e assim provar sua inocência. Atenderam ao pedido, esperando descobrir algo que ainda ignoravam. A bolsa foi trazida conforme solicitado, e ao ser aberta, encontraram, entre outras coisas, uma licença do rei Jaime I, assinada à mão pelo próprio rei, descrevendo a intenção do portador da carta de viajar para o Egito. O documento foi tratado pelos arrogantes espanhóis com grande desprezo. Os outros papéis consistiam em passaportes, depoimentos e outros documentos por parte de pessoas confiáveis. Todas essas credenciais, no entanto, pareciam fazer aumentar, em vez de diminuir, as suspeitas dos afetados juízes, que, depois de confiscarem todos os papéis do prisioneiro, ordenaram que se retirasse novamente. Enquanto isso, foi realizada uma reunião para definir o local onde o prisioneiro haveria de ser confinado. O alcaide, ou juiz supremo, era a favor de colocá-lo na prisão da cidade. A sugestão, porém, foi contestada, particularmente pelo corregedor, que disse, em espanhol, para impedir que seu confinamento chegue ao conhecimento de seus compatriotas. Tratarei de ocupar-me do assunto e serei responsável pelas consequências. Assim, concordaram que o prisioneiro ficaria confinado na casa do governador, com o mais absoluto sigilo. Encerrado o assunto, um dos sargentos foi até o Sr. Luttigol, pediu que entregasse seu dinheiro e permitisse ser revistado. Como era inútil resistir, o prisioneiro obedeceu em silêncio. Depois de vasculharem seus bolsos e encontrarem 11 ducatos, despiram-no de sua camisa e, vasculhando as calças, encontraram 2 algibeiras presas à sua cintura, com a quantia de 137 peças de ouro. O sargento levou imediatamente o dinheiro ao corregedor, que, depois de haver contado as peças, ordenou que vestissem o prisioneiro e o mantivesse trancado até depois do jantar. Por volta da meia-noite, o sargento e 2 escravos turcos libertaram o Sr. Luttigol de seu atual confinamento, mas somente para apresentá-lo a um ainda mais terrível. Conduziram-no por vários corredores até uma sala situada em uma parte remota do palácio, em direção ao jardim, onde o acorrentaram e estenderam suas pernas com uma barra de ferro, cujo comprimento era pouco mais de 1 jarda, tão pesada que não podia sustentar-se em pé nem sentar-se. Antes, era obrigado a manter-se continuamente deitado de costas. Deixaram-no nessa situação por certo tempo e então voltaram para aliviá-lo com alimento. 1 libra de carne de carneiro cozida e um pão, com uma pequena porção de vinho, que fora não somente o primeiro, mas o melhor e o último do tipo durante seu confinamento naquele lugar. Depois de entregar-lhes as provisões, o sargento trancou a porta e deixou o Sr. Luttigol a sós com seus próprios pensamentos. No dia seguinte, o prisioneiro recebeu uma visita do governador, que lhe prometeu sua liberdade e muitas outras vantagens, caso confessasse ser um espião. Mas, ao afirmar ser totalmente inocente, acendeu a ira do governador, que o deixou
dizendo que não voltaria a vê-lo até que mais tormentos o obrigassem a confessar. O governador deu ordens ao carcereiro, a cujos cuidados estava o prisioneiro, confiado de não permitir que ninguém tivesse acesso ou se comunicasse com ele. Seu alimento não deveria exceder 3 onças de pão mofado e 1 litro de água a cada 2 dias. Além disso, o prisioneiro não tinha direito a uma cama, a um travesseiro, nem a um cobertor. Fechem a janela de seu quarto com cal e pedra. Tampem as frestas da porta com duplos mantos. Nada haja que oferte qualquer sinal de conforto. Essas e várias ordens do mesmo rigor foram dadas para tornar impossível que sua situação se fizesse conhecida pelos ingleses. Nesse estado miserável e melancólico, o pobre Lithgow permaneceu sem receber nenhuma visita por vários dias. No mesmo período, o governador recebeu de Madrid a resposta de uma carta que havia escrito a respeito do prisioneiro. Seguindo as instruções dadas a ele, começou a pôr em prática as crueldades projetadas, os quais foram aplicadas com certa pressa, pois se aproximava a santa celebração do Natal, sendo então o 47º dia desde a prisão de Lithgow. Por volta das 2 horas da manhã, o prisioneiro ouviu o barulho de uma carruagem na rua e, alguns instantes depois, o som das portas da prisão se abrindo. Após haver passado 2 noites sem dormir, fome, dor e pensamentos deprimentes o impediram de repousar. Logo depois que as portas da prisão foram abertas, os 9 sargentos que o prenderam pela primeira vez entraram no local onde estava deitado e, sem dizer uma palavra, o conduziram acorrentado pela casa até chegarem à rua onde uma carruagem os esperava. Ao entrarem, deitaram-no de costas, pois não era capaz de sentar-se. 2 dos sargentos foram com ele, enquanto os outros caminhavam ao lado da carruagem, todos, porém, em absoluto silêncio. Levaram-no a uma casa com um lagar, situada a cerca de 1 légua da cidade, para onde um cavalete já havia sido antes transportado. Ali o trancaram naquela noite. No dia seguinte, ao amanhecer, chegaram o governador e alcaide, diante dos quais o senhor Lithgow foi imediatamente levado, a fim de passar por outro exame. O prisioneiro desejava ter acesso a um intérprete, concedido aos estrangeiros pelas leis daquele país, mas o pedido foi recusado, como também proibiram que o prisioneiro apelasse a Madrid, o Tribunal Superior de Justiça. Após um longo interrogatório que durou da manhã até a noite, notaram em todas as suas respostas tão grande consistência e conformidade com o que havia dito antes que o acusaram de ter aprendido as respostas de cor, já que não havia nelas o menor sinal de prevaricação. Então, prisionaram-no novamente a revelar tudo o que sabia, isto é, a confessar-se culpado de crimes que jamais cometera. Ainda estáis sob meu poder, posso libertar-vos e se cooperardes. Caso contrário, terei de entregar-vos ao alcaide, acrescentou o governador. Havendo o senhor Lithgow ainda persistido em sua inocência, o governador ordenou que o tabelião elaborasse um mandato para entregá-lo ao alcaide, a fim de ser torturado. Por consequência, o prisioneiro foi conduzido pelos sargentos até o final de uma galeria de pedra, onde foi colocado o cavalete. O verdugo imediatamente o desacorrentou, o que lhe causou fortes dores, pois os esteios estavam tão rebitados que o martelo arrancou meia polegada de seu calcanhar ao soltá-lo. A angústia da dor, aliada à sua debilitada condição por não haver sido alimentado por 3 dias, o levou a gemer amargamente. Diante disso, o impiedoso alcaide lhe disse: vilão, traidor, esta é apenas uma amostra do que terás de suportar. Quando tiraram os ferros, o prisioneiro caiu de joelhos, exclamando uma breve oração. Pediu a Deus que se agradasse em permitir que permanecesse firme e passasse corajosamente pela dura provação que haveria de enfrentar. Então, o alcaide e o tabelião se sentaram em cadeiras
pois estavam ali para testemunhar e registrar as confissões e as torturas sofridas pelo delinquente. Enquanto isso, o prisioneiro foi despido e atado ao cavalete. É impossível descrever todas as várias torturas a ele infligidas. Basta dizer que permaneceu sobre o cavalete por mais de 5 horas, durante as quais sofreu mais de 60 torturas diferentes, da natureza mais infernal. Se houvessem os torturadores continuado por mais alguns minutos, certa e inevitavelmente ele teria perecido. Satisfeitos os cruéis perseguidores, o prisioneiro foi retirado do cavalete e seus ferros novamente colocados. Conduziram-no à sua antiga masmorra, onde ficou sem receber nenhum alimento, além de um pouco de vinho quente, que lhe foi dado, não por qualquer princípio de caridade ou compaixão, mas para impedir sua morte e reservá-lo para punições futuras. Como confirmação disso, ordenaram que uma carruagem passasse todas as manhãs, antes de romper a aurora, em frente à prisão, a fim de que o barulho por ela produzido causasse novos terrores e inquietações ao infeliz prisioneiro, privando de qualquer possibilidade de desfrutar do mais ínfimo descanso. Permaneceu nessa terrível situação, prestes a morrer de fome devido à falta do essencial para preservar sua miserável existência, até o dia de Natal, quando recebeu algum alívio de Mariane, dama de companhia da esposa do governador. Com permissão para visitá-lo, levou consigo algumas bebidas que consistiam em mel, açúcar, passas e outros artigos. Ficou tão perturbada ao deparar com a situação do prisioneiro que chorou amargamente e, ao sair, expressou imensa preocupação por não poder dar-lhe mais assistência. Naquela repugnante prisão, o pobre Sr. Lettighow foi mantido até quase ser devorado por vermes, que passeavam por sua barba, por seus lábios, suas sobrancelhas, de modo que mal podia abrir os olhos. Seu sofrimento só aumentava, pois não podia usar as mãos ou as pernas para se defender, uma vez que fora miseravelmente mutilado pelas torturas. A crueldade do governador era tamanha que ordenou que os vermes fossem lançados sobre ele 2 vezes por semana. O prisioneiro, no entanto, teve esse castigo aliviado devido à humanidade de um escravo turco que o assistia. Sempre que possível se percebia que podia fazê-lo, matava os bichos e contribuía com algum refrigério ao homem sob seu poder. Por meio desse escravo, o Sr. Lettighow recebeu informações que lhe tiraram as esperanças de ser liberto. Pelo contrário, terminaria sua vida sob novas torturas. Soubera que um sacerdote de um seminário inglês e um tanoeiro escocês haviam sido contratados há algum tempo pelo governador para traduzir do inglês para o espanhol todos os seus livros e observações. Era comum ouvir na casa do governador dizerem que o prisioneiro era um herege. Essas informações o alarmaram sobremaneira. Com razão, passou a temer que logo o matariam, mas principalmente porque nenhuma tortura nem qualquer outro meio pôde fazê-lo desviar-se do que dizia em todos os interrogatórios. 2 dias após o Sr. Lettighow receber tais informações, o governador, um inquisidor e um sacerdote canônico, acompanhados de 2 jesuítas, entraram em sua masmorra. Após se sentarem e lhe fazerem diversas perguntas fúteis, o inquisidor perguntou-lhe se ele era um católico romano e se reconhecia a supremacia do Papa. O prisioneiro respondeu não às 2 inquirições, acrescentando estar surpreso ao ouvir tais perguntas, uma vez que fora expressamente estipulado pelos artigos de paz entre a Inglaterra e a Espanha, que nenhum súdito inglês era sujeito à Inquisição e que não podiam ser de maneira alguma molestados por diversidade religiosa. Na amargura de sua alma, fez uso de algumas palavras acaloradas, não adequadas àquelas circunstâncias. Da mesma forma como quase me matastes por falsa traição, agora quereis fazer-me mártir por minha religião. Também expôs ao governador o mau retorno feito ao rei da Inglaterra, de quem era súdito, pela humanidade principesca exercida para com os espanhóis em 1588, quando sua armada naufragara na costa escocesa.
onde milhares de espanhóis encontraram alívio e de outra forma teriam morrido em miseráveis condições. O governador admitiu a verdade na exposição do Sr. Lettigol, mas respondeu com altivez que o rei da Escócia, fora mais motivado pelo medo do que pelo amor, portanto não merecia gratidão alguma. Um dos jesuítas disse que não havia fé a ser mantida com os hereges. O inquisidor, levantando-se, dirigiu-se ao Sr. Lettigol e dirigiu-lhe as seguintes palavras: foste considerado espião, acusado de traição e torturado, sendo inocente, como reconhecemos, o que aparece no relato recebido recentemente de Madrid sobre as intenções dos ingleses. Ainda assim, foi o poder divino que trouxe sobre você tais juízos, por atuar presunçosamente a respeito do milagre de Loreto, tratando-o como ridículo e por se expressar em seus escritos com irreverência à sua santidade, o grande agente e vigário de Cristo na terra. Portanto, caíste justamente em nossas mãos por tais apontamentos. Teus livros e documentos estão sendo milagrosamente traduzidos pela assistência da providência que influencia teus próprios compatriotas. Terminado esse disparate, deram ao prisioneiro 8 dias para ponderar e decidir se haveria de se converter ao catolicismo, período no qual o inquisidor, caso o Sr. Lettigol tomasse para si outras ordens religiosas, pôs-se à disposição para ajudá-lo da maneira que desejasse. Um dos jesuítas, fazendo o sinal da cruz sobre o peito, disse: meu filho, eis que mereces ser queimado vivo, mas pela graça de Nossa Senhora de Loreto, contra quem blasfemaste, salvaremos a tua alma e o teu corpo. Pela manhã, o inquisidor e mais 3 outros eclesiásticos retornaram. O primeiro perguntou ao prisioneiro que impedimentos havia em sua consciência que o refreassem de se converter, ao qual respondeu que não havia dúvida alguma em sua mente, pois confiava nas promessas de Cristo e cria com firmeza em sua vontade, revelada nos Evangelhos, professada na Igreja Católica, reformada, confirmada pela graça, a qual tem em si a infalível garantia da fé cristã. A essas palavras o inquisidor respondeu: não és cristão, mas um herege insensato e sem conversão, um membro da perdição. O prisioneiro então lhe disse que não era consistente com a natureza e a essência da religião e da caridade convencer por meio de discursos, torturas e tormentos injuriosos, mas por meio de argumentos retirados das Escrituras, acrescentando que todos os outros métodos seriam totalmente ineficazes à sua conversão. O inquisidor irou-se de tal maneira com as respostas do prisioneiro que o golpeou no rosto. Falou-lhe barbaridades e tentou apunhalá-lo, o que certamente teria feito, não fosse a intervenção dos jesuítas. Desde então, nunca mais visitou o prisioneiro. No dia seguinte, os 2 jesuítas retornaram, exibindo um ar solene e arrogante. O superior lhe perguntou qual decisão havia tomado. Lettigol respondeu que já estava decidido, a menos que pudessem lhe apresentar razões substanciais para fazê-lo mudar de opinião. O superior, após uma pedante apresentação dos 7 sacramentos, da intercessão dos santos, da transubstanciação e de outros dogmas, vangloriou-se grandemente de sua igreja, de sua tradição, universalidade e unidade. Todos esses itens o Sr. Lettigol negou, justificando: a fé que professo existe desde os primeiros dias dos apóstolos, e Cristo carregou consigo sua própria igreja, embora oculta em seu momento mais sombrio. Ao perceber que seus argumentos não surtiram o efeito desejado e que tormentos não eram capazes de abalar a constância desse homem, nem mesmo o medo da cruel sentença que tinha motivos para esperar receber sobre si, os jesuítas o ameaçaram intensamente e então o deixaram. 8 dias depois, sendo aquela sua última inquisição,
Quando a sentença foi anunciada, os jesuítas voltaram novamente, mas dessa vez com palavras e comportamento diferentes. Após repetirem muitos dos mesmos argumentos de antes, eles, com lágrimas nos olhos, fingiram lamentar sinceramente que o prisioneiro tivesse de sofrer tão terrível morte, mas, acima de tudo, pela perda de sua preciosíssima alma. Caindo de joelhos, gritaram: Converte-te, ó querido irmão, pela bondade de Nossa Senhora, converte-te. Ao que ele respondeu: Não temo a morte nem o fogo, estou preparado para ambos. Os primeiros efeitos que Litigou sofreu de determinação do sanguinolento tribunal foi a sentença que o condenava a receber naquela noite 11 torturas diferentes, e caso não morresse enquanto eram executadas, o que era de se esperar devido à sua debilitada condição, seria levado para Granada, depois dos feriados da Páscoa, e queimado às cinzas. A primeira parte da sentença foi executada com grande barbárie naquela noite. Agradou a Deus sustentar seu corpo e sua mente, dando-lhe forças para permanecer firme na verdade e sobreviver aos terríveis castigos a ele infligidos. Depois de se fartarem, os bárbaros de aplicar ao infeliz prisioneiro as crueldades mais distintas, novamente o agrilhoaram e o transportaram para sua antiga masmorra. Na manhã seguinte, Litigou recebeu algum conforto por parte do escravo turco mencionado anteriormente, que em segredo lhe trouxe, na manga da camisa, passas e figos, que o prisioneiro comeu como lhe permitira sua força restante. A esse escravo o senhor Litigou atribuiu sua sobrevivência por tanto tempo em tão miserável situação, pois estes encontros meios de lhe transmitir alguns desses frutos 2 vezes por semana. É muito extraordinário e digno de nota que esse pobre escravo, tendo sido ensinado desde a infância de acordo com as máximas de seu profeta e de seus pais, a ter desprezo pelos cristãos, tenha se comovido tanto diante da miserável situação do senhor Litigou, que ficou enfermo e assim esteve por mais de 40 dias. Durante esse período, o senhor Litigou foi ajudado por uma escrava negra, que encontrou meios de fornecer-lhes refeições ainda mais completas que as do turco, pois conhecia a casa e a família. Todos os dias trazia-lhe alguns alimentos e uma garrafa de vinho. Tanto tempo havia passado e a horrível situação de Litigou estava tão verdadeiramente repugnante que ele esperava ansioso pelo dia em que sua vida teria fim, para que também acabassem seus tormentos. No entanto, suas expectativas depressivas, felizmente, graças à interferência da providência, foram frustradas e sua libertação se deu nas seguintes circunstâncias. Aconteceu que um distinto senhor espanhol veio de Granada a Málaga a convite do governador para uma recepção. O governador o informou acerca do que havia se passado ao senhor Litigou, desde que fora preso como espião, e descreveu os vários sofrimentos que o prisioneiro suportara. Da mesma forma, contou-lhe que, depois de provada sua inocência, ficara muito preocupado e, diante da situação, o teria libertado de bom grado, restituído seu dinheiro e documentos e o compensado pelos tantos sofrimentos pelos quais havia sido submetido. Contudo, após uma inspeção em seus escritos, muitos foram considerados de natureza altamente blasfema, o que evidenciava sua religião. Ao recusar-se a renunciar a tais opiniões heréticas, foi entregue à Inquisição e finalmente condenado. Enquanto o governador relatava a trágica história, um jovem flamengo, servo do cavalheiro espanhol, que servia à mesa, espantou-se e se compadeceu dos sofrimentos do estrangeiro. Ao retornar para o alojamento de seu mestre, passou a revolver em sua mente a história que ouvira. Estava tão impressionado que não pôde descansar. Nos breves momentos em que adormecia, sua imaginação lhe desenhava o homem de quem ouvira, preso no cavalete e sendo queimado pelo fogo. Nessa ansiedade, passou a noite. Quando então rompeu a aurora, sem revelar suas intenções a ninguém, foi até a cidade e perguntou por um procurador em inglês. Foi direcionado para a casa de um tal Sr. Wilde,
a quem relatou tudo o que ouvira na noite anterior na conversa entre seu mestre e o governador, embora não se lembrasse do nome do Sr. Lettighow. O Sr. Wilde, no entanto, presumiu que se tratasse dele, pois o servo mencionara que o então prisioneiro era um viajante e por ter tido alguma familiaridade com ele. Quando o servo Flamengo se retirou, o Sr. Wilde imediatamente pediu que fossem chamados os outros procuradores ingleses, a quem relatou todos os detalhes da situação do infeliz compatriota. Após uma breve reunião, concordaram que deveriam enviar por expresso um informe acerca de todo o caso a Sir Walter Aston, embaixador inglês diante do rei da Espanha, que se encontrava em Madrid. Assim o fizeram. Ao apresentar um memorando ao rei e ao Conselho da Espanha, o embaixador obteve uma ordem para a libertação do Sr. Lettighow e sua entrega ao procurador inglês. A ordem foi encaminhada ao governador de Málaga e recebida com grande aversão e surpresa por toda a Assembleia da sanguinolenta Inquisição. Lettighow, liberto de seu confinamento na véspera do domingo de Páscoa, foi levado de sua masmorra nas costas do escravo que o havia ajudado até a casa de um tal senhor Bosbich, onde todos os cuidados adequados lhe foram concedidos. Felizmente, havia naquele momento uma frota inglesa ancorada, comandada por Sir Richard Wilkins, que, informado dos sofrimentos pelos quais passara o Sr. Lettighow e de sua situação atual, desceu à terra com uma guarda apropriada a fim de recebê-lo. Lettighow foi imediatamente envolto em mantas ao subir a bordo do Vanguard. 3 dias depois foi transportado para outro navio, por orientação do general Sir Robert Mansell, com ordens de receber os devidos cuidados. O procurador o presenteou com roupas e todas as provisões necessárias, além das quais lhe deram R$ 200 espanhóis, e Sir Richard Wilkins enviou-lhe 2 pistolas duplas. Antes de partir da costa espanhola, Sir Richard Wilkins exigiu a entrega de seus documentos, dinheiro, livros, etc., mas não conseguiu obter uma resposta satisfatória que resolvesse a questão. Faz-se necessário um breve intervalo no relato para refletir acerca de como a providência claramente interveio em favor deste pobre homem, quando estava à beira da destruição. Portanto, de acordo com a sentença que lhe fora dada, para a qual não havia possibilidade de apelo, o inglês seria levado em poucos dias a Granada e queimado às cinzas, e um pobre e ordinário servo, que nada sabia sobre ele, nem benefício algum teria ao zelar por sua preservação, arriscou desagradar o próprio mestre e colocar em perigo a própria vida para revelar algo de natureza tão importante e perigosa a um estranho cavalheiro, de cujo sigilo dependia sua própria existência. São por estes contingentes meios que a providência, com frequência, interfere em favor dos virtuosos e oprimidos, dos quais este é um distinto exemplo. Após 12 dias atracado, o navio levantou âncoras e, em cerca de 2 meses, a tripulação chegou a salvo em Deptford. Na manhã seguinte, Lettighow foi carregado em um Frobisher até Theobalds, em Hertfordshire, onde então estavam o rei e sua família. Naquele dia, o rei havia ido caçar. Quando, porém, retornou pela noite, o Sr. Lettighow lhe foi apresentado e relatou os detalhes dos sofrimentos aos quais fora submetido, bem como sua feliz libertação. O rei se comoveu tanto com a narrativa que expressou a mais profunda preocupação e ordenou que o enviasse a Bath, e seus desejos foram adequadamente supridos pela magnanimidade real. Desse modo, sob a égide de Deus, após certo tempo, o Sr. Lettighow foi restaurado do espetáculo mais miserável e recebeu abundante porção de saúde e força. Contudo, perdeu as funções do braço esquerdo. Vários ossos menores haviam sido tão esmagados e quebrados que se tornaram inutilizáveis para sempre. Apesar de
todos os esforços para tal, o senhor de Gaulle jamais recuperou sequer parte do seu dinheiro ou de seus bens, embora Sua Majestade e os ministros do Estado tenham intercedido por ele. Gondomar, o embaixador espanhol, de fato prometeu que todos os seus bens lhe seriam restaurados, ainda com a adição de 1000 libras esterlinas em dinheiro, como compensação pelas torturas que havia sofrido, a última a ser paga pelo governador de Málaga. Tais compromissos, no entanto, não passaram de meras promessas, e embora o envolvimento do rei fosse uma espécie de garantia de que os procedimentos seriam feitos de acordo, o astuto espanhol encontrou meios de iludi-lo. Ele teve, de fato, grande influência no Conselho inglês durante o período desse pacífico reinado, quando a Inglaterra se deixou intimidar, submetendo-se servilmente à maioria dos estados e reis da Europa. A história de Galileu. Nem mesmo os homens mais eminentes da ciência e da filosofia da época escaparam aos olhos atentos desse cruel despotismo. Galileu, o mais importante astrônomo e matemático de sua época, foi o primeiro a usar o telescópio com sucesso na resolução dos movimentos dos corpos celestes. Descobriu que o Sol é o ponto central do movimento em torno do qual a Terra e vários planetas giram. Devido à grande descoberta, Galileu foi levado perante e, por certo tempo, esteve sob grande risco de ser executado. Depois de uma longa e amarga revisão dos escritos de Galileu, pela qual muitas de suas descobertas mais importantes foram condenadas como erros, a acusação dos inquisidores declarou o seguinte: considerando as coisas que escreveste e confessastes tu, Galileu, te sujeitaste a uma forte suspeita de heresia neste santo ofício, ao crer e insistir em que fosse verdadeira uma doutrina que é falsa e contraria a sagrada e divina Escritura, a saber que o Sol é o centro da orbe da Terra e não se move do leste para o oeste, bem como que a Terra se move e não é o centro do mundo. Para salvar sua vida, Galileu admitiu que estava errado ao pensar que a Terra girava em torno do Sol e jurou: de agora em diante nunca mais direi ou afirmarei, seja por palavra, seja por escrito, qualquer coisa que dê ocasião a tal suspeita. Contudo, dizem que, logo após fazer esse juramento forçado, teria sussurrado para um amigo próximo: ainda assim a terra se move. Resumo da Inquisição. Das multidões que morreram às mãos da Inquisição em todo o mundo, já não é possível localizar nenhum registro autêntico. No entanto, onde quer que o papado tivesse poder, lá estava o tribunal. Havia se instalado até mesmo no leste, e a Inquisição portuguesa de Goa foi até poucos anos atrás alimentada ao custo de muita agonia. A América do Sul fora subdividida em províncias da Inquisição, e com a aterradora reprodução dos crimes do Estado-mãe, a chegada de vice-reis e outras celebrações populares foram consideradas imperfeitas sem um alto da fé. Os Países Baixos foram o cenário de um massacre a partir da época em que se estabeleceu o decreto que instalava entre eles a Inquisição. O cálculo é mais tangível na Espanha. Durante um longo período, cada um dos 17 tribunais queimava anualmente, em média, 10 pobres criaturas. Devemos nos lembrar que esses eram os números de um país onde a perseguição, por séculos, havia abolido todas as diferenças religiosas, onde dificuldade não era encontrar estacas, mas oblações. No entanto, mesmo na Espanha, que fora assim purificada de toda a heresia, a Inquisição foi capaz de aumentar sua lista de assassinatos para 32.000. Os números dos queimados em efígie ou condenados à penitência, com punições que geralmente equivalem ao exílio, ao confisco e à extinção dos direitos civis, para que assim tudo fosse arruinado.
não se restringindo à mera perda de vidas sem valor, totalizaram 309 mil. Mas as multidões que nas masmorras pereceram de tortura, de confinamento e de corações partidos, os milhões de vidas dos dependentes deixados totalmente desamparados ou levados à sepultura devido à morte das vítimas estão além de qualquer registro, ou melhor, estão registradas somente diante dele, que jurou: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Assim foi a Inquisição declarada pelo Espírito de Deus como simultaneamente cria e imagem do papado. Para sentir a influência dos pais, devemos olhar para a história. No século XIII, o papado se encontrava no ápice do domínio sobre a esfera das coisas seculares. Era independente de todos os reinos, governava com um grau de influência nunca antes contido em um governo humano. Era o soberano reconhecido do corpo e da alma. Para todos os desígnios terrenos, seu poder era incomensurável para o bem ou para o mal. Pode ter espalhado literatura, paz, liberdade e cristianismo até os confins da Europa ou do mundo, mas sua natureza era hostil. Seu mais absoluto triunfo apenas revelou o mais pleno de seus males. E para a vergonha da razão, bem como para o terror e o sofrimento da virtude humana, Roma, em seu apogeu, fervilhava com o monstruoso e horrível nascimento da Inquisição.